A inflação no Brasil bateu novamente 2 dígitos, ou seja, mais de 10% no acumulado do ano. E aí os brasileiros sofrem com isso, né? Você que é investidor sofre com isso, e a nossa saída é a corrida contra a inflação. Então eu vim aqui trazendo nessa aula 5 formas de você se proteger da inflação e não deixar o seu dinheiro perder o poder de compra. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores, investimentos de forma geral, né? Foi isso que eu consegui na minha vida e é isso que eu me dedico a ensinar o brasileiro hoje. Saiba mais pelos links aqui na descrição. Então, olha só, vamos falar de 5 formas de você fugir da inflação aí, né? Antes que ela te pegue, você já vai correndo na frente. Antes disso, eu quero dar uma explicação rápida aqui sobre o que é a inflação para quem não está muito acostumado com essa ideia. A inflação, gente, é a perda do poder de compra do dinheiro, ou seja, o aumento do preço das coisas. Quer ver um exemplo que eu gosto de dar sempre? Imagina que você vai comprar um carro hoje, 0 km, e esse carro está custando 100 mil reais. Você tem 100 mil reais para comprar à vista. Aí você fala assim para o vendedor, vou dar uma pensada. Você vai para casa, guarda seus 100 mil na gaveta. Um ano se passa. Depois de um ano, você volta na loja e diz, ó, meu amigo, demorei para voltar, mas estou aqui e vou comprar o carro. Ele vai dizer o quê? Pois é, meu amigo. O problema é que agora esse carro está valendo 110 mil reais. Então, a inflação daquele veículo foi de 10%. O que acontece? Você tem 100 mil. O veículo você conseguia comprar no ano passado. Agora, esse veículo está valendo 110 mil. Então, aqueles 100 mil reais que você tinha perderam poder de compra. Porque ele conseguia comprar um carro antes. Agora não compra mais um carro. Então, perdeu dinheiro. E isso por quê? Porque o preço do carro subiu. Saiu de 100 mil, foi para 110 mil. 10% de aumento. Isso é a inflação. E no Brasil, a gente mede a inflação geral das coisas, dos produtos, através do índice IPCA. É o principal índice que mede a inflação no Brasil, que é o índice de preços do consumidor amplo. Agora, dito isso, eu vou mostrar para você qual é o histórico de inflação nos últimos 20 anos aqui no Brasil, para você ter uma ideia do que eu estou falando, do quanto as coisas estão subindo de preço ano após ano e quanto o seu dinheiro está perdendo poder de compra. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Eu tenho um gráfico aqui que vai de 0 a 18% do ano 2000 até o final de 2021, dezembro de 2021. O que acontece aqui? Veja que eu tenho 2 picos, né? Lá em 2003 a nossa inflação chegou a bater 17%. Depois foi caindo, ficou ali na casa de 2 a 6. É uma média que o Brasil costuma manter, 2, 6, depois do Plano Real principalmente. E aí batemos um pico novamente aqui em 2016, né? De um pouquinho acima de 10%. Conseguimos regular, o Banco Central regulou, voltou aqui para baixo, chegou na casa aqui de 2 a 2, 4, 6%, que fica um patamar um pouco mais saudável, e agora a gente voltou lá para cima para 2 dígitos novamente, para cima de 10%. Agora olha o que está escrito aqui, né? Nesse artigo que eu encontrei aqui no Dicionário Financeiro. Uma nota importante é que a maior inflação brasileira registrada por esse índice foi de 2.477% no ano de 93, um pouco antes do Plano Real. Então o Plano Real veio para salvar, assim, né, para nos salvar da inflação, porque antes do Plano Real estava aquela loucura que você, quem é dessa época lembra, né, que você ia no supermercado, tinha que correr na frente do camarada que estava lá trocando a etiqueta do preço das coisas, porque trocavam todo dia a etiqueta do preço das coisas de tanto que subia, né? Subia, chegou a acumular no ano 2.477%. Era uma economia totalmente descontrolada. Mas ainda bem que isso passou e agora a gente tem inflação que fica aqui nessa casa. Beleza. Agora você entende o que é inflação, você está entendendo qual é o histórico da inflação no nosso país e eu quero trazer aqui para você algumas alternativas. Então eu quero te apresentar 5 alternativas para você fugir da inflação. E eu já vou adiantar, a última que eu vou falar aqui é a minha preferida e é a forma que eu mais uso para fugir da inflação.
mas todas as que eu vou apresentar aqui são válidas, tá? Então vamos começar aqui e vai segurando aí que no final eu vou falar da principal. Olha só, voltando aqui para a tela. Eu tenho um gráfico aqui que eu pego do site do IBGE, é sidra.ibge.gov.br. Você consegue vários dados de estatísticas e gráficos e vários índices nesse site, é muito bom, tá? E o que eu tenho aqui, galera? Mês de janeiro de 2022, o índice IPCA no Brasil. O que forma o índice IPCA? Eu tenho vários itens, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho já no topo da lista café moído, etanol, mamão, óleo diesel, açúcar refinado, combustíveis. Por que eu tenho os itens separados? Porque se a inflação é 10%, não significa que cada item, cada produto que tem à nossa disposição subiram 10%. Não, uns sobem 50%, outros 20%, outros caem o preço. O conjunto disso tudo forma o índice IPCA. Então, com essa informação, eu consigo fugir da inflação consumindo aqueles itens que não subiram tanto de preço. Porque você quer ver só? Olha só, aqui eu coloquei do maior para o menor. O café moído, por exemplo, no acumulado de 12 meses, dos últimos 12 meses aqui, ou seja, de janeiro de 2021 até janeiro de 2022, ele subiu 57%, o café moído. O etanol subiu 54%. Mamão, 46%, óleo diesel, 45%. Então, imagina, se você só consumisse aí na sua situação financeira, só café, etanol, mamão, óleo diesel e açúcar, né, para adoçar o cafezinho lá. Você teria tido mais ou menos 50% de inflação na sua realidade financeira. Qual é a saída disso aqui? É você pegar essa tabela, ir lá embaixo e dar uma olhada nos itens que menos subiu, que menos tiveram aumento nos preços, inclusive até caíram. Eu tenho aqui, ó, a maçã caiu 25%, batata inglesa caiu 23%, arroz caiu 19%, cereais, leguminosas, oleaginosas caiu 15% e por aí vai. Então, se eu pego essa tabela que eu mostrei aqui, eu faço uma análise para ver o que eu estou consumindo aqui a cada mês e eu tento cortar aqueles itens que tiveram mais inflação ou reduzir pelo menos esses itens e em troca eu tento substituir por algum item que não teve tanta inflação, é uma excelente forma de eu não ter o meu dinheiro perdendo poder de compra e não gastar mais no final do mês. Então essa é a primeira saída que eu vejo para você não deixar a inflação te pegar. Agora, vamos para uma segunda opção aqui. Agora eu já não falo mais de gastos e eu falo de investimentos. Então, voltando aqui para a tabela. Olha só, aqui eu peguei uma tabela desde 2000 até 2021, agora, no final de 2021, mais de 20 anos, e eu comparei aqui a Selic com o IPCA. E o que acontece no Brasil nos últimos 20 anos? Que agora, inclusive, aconteceu uma coisa bem interessante no final desse ano. Eu vejo que a Selic está sempre acima da inflação, justamente porque o Banco Central, eles usam a Selic para conter a inflação. Então, quando a inflação está subindo muito, sobe a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, e aí a inflação retrai. Tá? Eu posso fazer um vídeo me aprofundando um pouco mais nisso para você entender. Mas o fato é que a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, que a Selic sempre andou em cima da inflação. Selic é o gráfico preto, inflação é o gráfico vermelho. Então, aqui eu já encontro uma saída. Se eu invisto o meu dinheiro, ou uma parte do meu dinheiro, na Selic, ou em algum ativo que esteja caminhando junto com a taxa básica de juros, que é a Selic, eu estou fazendo com que esse dinheiro continue se valorizando acima da inflação. Então, eu posso investir, por exemplo, em títulos do Tesouro, no próprio título do Tesouro, Selic. Eu posso investir num CDB de um grande banco aí que paga pelo menos 100% do CDI. Por quê? Porque o CDI é um outro índice que anda praticamente colado com a Selic. Então, se eu pego um CDB que paga 100% do CDI, basicamente eu estou investindo na Selic. Tem que cuidar porque tem bancos que pagam 70%, 80% do CDI. Aí você vai caindo o seu rendimento, pode até chegar a encostar na inflação ou ficar abaixo dela ali e aí o seu dinheiro volta a perder poder de compra. Mas se você fizer o dever de casa,
pega algo que corrija ele perto da Selic, você vai ter o seu dinheiro valorizando um pouquinho acima do IPCA. Agora, olha que interessante que aconteceu aqui. Em 2020, a gente viu a inflação cruzar acima da taxa Selic. Em 20 anos a gente não via isso acontecer e a gente viu aqui, ó, a inflação linha vermelha passou acima da taxa Selic. É por isso que a gente viu a nossa taxa Selic sair em um ano aí de 2 para 10%. Agora está em 10,75 quando eu gravo esse vídeo. É a corrida do Banco Central tentando conter a inflação. Beleza? Então, uma segunda forma aqui de você se proteger da inflação. Mas deixa aqui nos comentários se você já usava uma dessas formas que eu coloquei aqui. Partir os seus gastos para itens que não sofreram tanta inflação, primeira forma, e a segunda forma, investir o seu dinheiro aí na Selic, que ela costuma ficar acima da inflação. E vamos então para a terceira forma que eu trago aqui para você. Você investindo em títulos do Tesouro que estão atrelados à inflação. Eu já comentei do título Selic, né, que é uma opção para você investir, que também é um título negociado pelo Tesouro Direto. Mas tem alguns títulos aqui do Tesouro que são realmente atrelados à inflação. Então, por exemplo, esses títulos aqui são os títulos do Tesouro que estão disponíveis para negociação. E veja que aqui embaixo eu tenho o quê? Tesouro IPCA. Significa que ele vai te pagar o IPCA acumulado mais um prêmio. E esse prêmio eu vejo aqui, ó, por exemplo, o Tesouro IPCA com vencimento em 2026, ele vai te pagar, se você segurar até o dia do vencimento, lá em 2026, ele vai te pagar o IPCA do período e mais 5,34% ao ano. Então é uma forma de você conseguir andar na frente da inflação. Imagina, voltando para a historinha do carro lá, né? Você ia comprar um carro de 100 mil. Se você deixou o dinheiro guardado na gaveta, você foi lá, o carro era 110, você não pôde mais comprar. Se você tivesse investido num título do Tesouro IPCA, e vamos dizer aqui que ele vencesse no dia que você foi comprar o carro, você teria os 110 mil, que foi a inflação daquele período, mais 5,34% que já dava para sair de tanque cheio e ainda dar um passeio com o carro. Tá entendendo? Então é uma forma de você se proteger da inflação. E aí eu tenho aqui, né, os mais longos, em 2035, paga IPCA mais 5,68, de 2045 também está pagando IPCA mais 5,68, por aí vai. Uma coisa que é importante você saber é que esses títulos aqui, eles trabalham com marcação ao mercado, eu já fiz vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Então eles são um pouco mais arriscados para o curto prazo, você precisa ter uma visão de longo prazo para investir nesses títulos aqui, dá uma olhada no card que você vai entender. Mas está aqui uma terceira forma de você se proteger da inflação, terceira forma. Agora, vamos para mais uma. Uma outra forma é você investir em fundos imobiliários que têm a sua composição da carteira ali atrelada à inflação. Eu peguei um exemplo aqui, um fundo de papel. Fundo de papel são aqueles fundos imobiliários que eles investem em dívida imobiliária, que são os certificados recebíveis imobiliários. Por exemplo, esse fundo que eu peguei aqui, ó, como exemplo, ele tem 86% da sua carteira formada por CRI, que são os certificados recebíveis imobiliários. E esses CRIs aqui, a maioria deles estão atrelados ao IPCA. E aqui mostra, ó, que 71% dessa carteira, desse fundo, está ligada ao indexador IPCA, ao índice IPCA. E ela está conseguindo, esse fundo está conseguindo uma média de IPCA mais 7,53%. Aqui em cima eu posso ver a carteira e eu vejo alguns exemplos. Ó. Então eu tenho um CRI aqui, ó, que ele está atrelado ao IPCA, tá vendo? E ainda ele paga uma taxa extra de 6,6% ao ano, acima do IPCA. Eu tenho um segundo CRI aqui, que também está atrelado ao IPCA, que paga 8,9% de prêmio. Eu tenho um outro aqui que paga 11% de prêmio. Agora, é claro que quanto mais alto esse prêmio aqui, significa que maior é o risco de calote que esse CRI tem de dar. Então, tudo aqui são questões que a gente tem que ir avaliando. Eu comecei de uma forma bem conservadora, você controlando seus gastos, fomos arriscando um pouquinho mais, mas que ainda é bem conservadora, investindo na Selic.
arriscamos um pouquinho mais investindo no título do Tesouro atrelado ao IPCA e agora eu estou aumentando um pouquinho mais ainda o risco, chegando aqui em um fundo de papel. Então aqui eu apresentei para vocês, até agora, 4 formas de você se proteger. Agora, a quinta e última forma que eu deixei para o final, porque para mim é a mais inteligente se a gente for pensar o que é a inflação, e essa é a forma que eu mais uso. Retomando, o que é a inflação? É o aumento do preço das coisas. É a perda do poder de compra do dinheiro. Então, qual é a melhor forma de eu me proteger da inflação? Investindo nas coisas. Parece piada isso, né? Mas, cara, pensa na lógica. Se você investe em dinheiro, em ativos puramente financeiros, dinheiro na mão, você não vai estar 100% protegido da inflação. Agora, quando você investe em ativos físicos, ou seja, coisas, você está naturalmente se protegendo da inflação, porque é justamente isso que a inflação é o aumento de preço das coisas. E como você faz isso, Leandro? Investindo em ações, em fundos imobiliários, em empresas, em ativos reais. Porque, cara, se eu invisto em uma empresa, certo? Uma empresa, ela tem máquinas, imóvel, veículos, várias coisas que compõem o patrimônio de uma empresa. Se eu tenho inflação, esses itens que compõem o patrimônio da empresa também vão sofrer inflação, vão valorizar. O patrimônio líquido da empresa acaba valorizando. Outra coisa, uma empresa, ela produz algo, uma empresa convencional, né? Ela compra a matéria-prima, ela agrega valor naquilo e vende um produto lá no final. O preço da matéria-prima está atrelado à inflação. Então, o preço da matéria-prima vai subir. O valor da mão de obra está atrelado à inflação. Então, ela vai ter que pagar um pouco mais para os funcionários. O preço dos produtos lá na ponta está atrelado à inflação. Ela vai repassar o custo da matéria-prima, o custo que ela teve para manter a estrutura rodando, para o consumidor final, para que no final do dia ela consiga manter aquela margem de lucro ali. Então, a receita dessa empresa e o lucro aumenta. Por quê? Porque ela passou a cobrar mais caro pelos produtos que ela vende, justamente porque nós temos inflação. Quando eu invisto em ações, em empresas, eu tenho todo esse mecanismo da inflação sendo corrigido naturalmente. Quando eu invisto em fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, o que é um fundo imobiliário de tijolo? É um fundo imobiliário que tem a sua carteira formada por imóveis. Então, um imóvel valoriza quando tem inflação. Ele também sobe o seu preço. Quando sobe o preço, o valor do aluguel também aumenta. O inquilino tem que pagar mais caro. Qual é o resultado disso? Eu tenho um fundo imobiliário que tinha uma carteira de imóveis que tinha um valor X lá atrás. Como nós tivemos inflação, essa carteira passou a valer mais, então a cotação tende a subir, porque segue o valor patrimonial. E também os inquilinos que compõem a carteira desse imóvel estão pagando mais caro pelo aluguel, porque tudo subiu, inclusive o aluguel. E eu me beneficio com isso. Então, estou protegido da inflação. Eu faço tudo isso que vocês viram aqui. Eu procuro substituir o preço os produtos que eu estou consumindo para pegar aqueles que não vão tanto pela inflação. Eu invisto na Selic, eu invisto em títulos do Tesouro, eu invisto em fundos de papel, mas principalmente eu invisto em ações, empresas de fato, fundos imobiliários de tijolo e até um terreninho aí eu tenho investido, que é uma forma de eu me proteger da inflação também. Espero que você tenha entendido como funciona tudo isso e depois dessa aula aqui você consiga se proteger da inflação. Mas conte aqui para nós, qual é a forma que você tem usado para se proteger da inflação e se você não usava nenhuma, qual dessas formas que eu apresentei aqui para você hoje que você vai começar a usar. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!